para finalizar, essa ideia de que certos valores, não é, que são emergentes na sociedade contemporânea, que são mais do que emergentes, aliás, são dominantes na sociedade contemporânea, não favorecem o cuidado, não no plano de preservação da vida, nem da relação entre as pessoas. Ao contrário, pode favorecer a discriminação, o isolamento, a deterioração do planeta, não é? E o abandono do valor principal que nós devemos cultivar agora, que é o da vida. Então, isso ainda não nos falou nada sobre a emergência de cuidado no sentido da preservação. Eu falei de contravalores. Então, nós temos alguns exemplos de cuidado que a gente poderia dizer que são emergentes e que estão sendo veiculados na sociedade contemporânea. O primeiro deles é veiculado através de redes sociais, que são diversas organizações civis ou grupos, não é? Ou pessoas mesmo que se associam em benefício de algum grupo, de algum setor da sociedade desprezado, de alguma etnia, de alguma faixa etária, ou em função de certos abusos. Essas pessoas, mais do que simplesmente fazer movimentos de denúncia, o que também acontece muito, elas procuram se organizar no sentido de preservar aqueles grupos que são atingidos, seja por agressões, seja por discriminações, seja pela fome, seja pela falta de cuidado no sentido da vida, da saúde, etc. Então, esse movimento, não é, de cuidar do outro coletivo é um fato muito recente e ele é possibilitado pelo contato instantâneo, imediato, que a tecnologia virtual propicia, não é, atualmente. Não quero dizer com isso que esse seja o único, nem o melhor movimento possível de organização das pessoas. Eu acredito que tudo que é baseado simplesmente e apenasmente na associação virtual é muito etéreo, né? É muito provisório, ele não se mantém, não cria raízes. Então, você estabelece muitos contatos, e essa é a vantagem, colocar pessoas em contato que jamais estariam em contato em outro momento da sociedade, então estão instantaneamente em contato, instantaneamente podem organizar milhões, instantaneamente pode botar milhares de pessoas na rua em defesa de uma causa a favor da vida, a favor de cuidar de uma espécie. Isso acontece, vocês podem ver todas as questões que surgem, ou políticas, ou raciais, étnicas, de doença, de epidemia, nas redes sociais, imediatamente elas dão lugar a um conjunto de movimentos, não é? E de atos que se realizam naquele período. Mas isso não significa que isso permaneça. Põe em contato, mas não permanece. Uma outra coisa que eu pude observar também nas pesquisas que eu coordeno em relação aos meus orientandos de tese, isso já em relação à saúde, é que existem comunidades, as comunidades virtuais, de pessoas que estão adoecidas de diversas doenças crônicas, não é? Por exemplo, a fibromialgia, por exemplo, o burnout, por exemplo, várias outras formas de adoecimento crônico que são fruto dos modos de vida na sociedade atual. Então, você vai àquelas comunidades, e tive aluno que foi, e você consegue entrevistar as pessoas que foram, não é, atingidas
por esse tipo de adoecimento. É muito interessante porque as informações que são fornecidas, elas são autênticas, elas são imediatas e elas podem ser aproveitadas na pesquisa. Acho isso um dado muito importante e revela também uma forma de cuidado social que as pessoas estão tendo, focalizado naquele caso, mas que não tem a ver muito com os cuidados tradicionais ligados às instituições médicas ou às políticas de saúde. Então, esse é um outro ponto que eu acho que é interessante a gente sublinhar. Eu acho que uma terceira questão que eu gostaria de colocar é o cuidado, agora, trazendo mais para o plano pessoal, quer dizer, da pessoa em relação às outras pessoas, da pessoa em relação à vida, da pessoa em relação ao meio ambiente, da pessoa em relação às outras espécies do planeta. Acho que com a dominância do individualismo, as pessoas não conseguem ainda se ver como seres singulares e multidimensionais, ou pelo menos pluridimensionais. As pessoas, não é, seduzidas ou pelo menos convencidas pelos meios de comunicação, sobretudo os virtuais, elas se acreditam indivíduos. São indivíduos, quer dizer, átomos dentro de uma coleção, não é? De um monte de átomos iguais, que fazem coisas similares ou semelhantes, ou que movimente multidões de indivíduos similares. Considero, por exemplo, a questão do esporte atualmente, sobretudo o futebol, como um desses elementos, não é, de mobilização do indivíduo, em que o indivíduo, não é, que as pessoas se veem como partidárias daquela questão que é ser torcedor daquele clube e, em função disso, nada do que seja diferente daquilo é admitido. Bem, nem vou falar da questão das mortes nas torcidas, das organizações, dos assassinatos, mas é só para saber o seguinte, o fato de termos uma multidão de indivíduos reunidos não significa que estejamos diante de pessoas reunidas. As pessoas que estão ali não estão se colocando como pessoas. Por quê? Porque se tivessem se colocando no lugar de pessoas, estariam vendo o outro como tão importante e tão fundamental como ela mesma. Então, para que você seja mais do que um indivíduo, isto é, um ser bidimensional apenas, para que você seja um ser polidimensional ou multidimensional, como é o ser humano, é muito importante que você reconheça o outro como você mesmo, com o mesmo valor de você mesmo. Se ele for torcedor de outro time, ele é tão pessoa quanto você. Se ele for membro de outro partido, ele é tão pessoa quanto você. Se ele for membro de outra raça, de outra classe, de outra etnia, não é? De outro gênero ou de outra opção de gênero, ele é tão pessoa quanto você. Essa eu considero a questão fundamental do cuidado na sociedade contemporânea. O cuidado que tem que vir das pessoas em relação às outras pessoas. Em outras palavras, do cuidado que tem que vir de si mesmo em relação ao outro. Portanto, eu acredito que o problema central do cuidado na sociedade contemporânea é o reconhecimento da alteridade. Por quê? Porque sem reconhecimento da alteridade não existe
a mesmidade. Não há si mesmo, não é possível a existência de um si mesmo sem um reconhecimento do outro, porque é o outro que te coloca como um ser singular e irredutível.